Sobre conservadorismo e mudança. Eu tento, com números, demonstrar que o Brasil não aguenta mais esse desenho. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que a economia não se administra com solavanco, não se administra com susto, não se administra quebrando contrato, não se administra com pirotecnia. Tal. Volto a lembrar, eu fui governador do 8º Estado brasileiro, fui prefeito da 5ª cidade brasileira, fui ministro da Fazenda. Eu não me reconheço desse monstrão que estão criando de mim em certos setores da imprensa. Eu sou indignado, porque não é possível. Não é possível uma pessoa que conhece o Brasil, que está vendo um país extraordinário como esse, se degradar, não ser mais relevante para nada no mundo externo, e sem precisar, tudo por erro, por estupidez. Então, qual é a minha ideia? O Brasil tem duas tarefas para fazer. Uma, gerência, gestão, e eu volto a dizer aqui, só para avaliar, eu fui o governador melhor avaliado e o prefeito melhor avaliado pelo Datafolha. Também é possível apurar no Google. Então, eu vou fazer um padrão de gestão de muita eficiência. Mas tem a agenda da reforma. A agenda da reforma, não tenhamos ilusão. Tudo que está errado no Brasil, não está errado porque tinha um manual de fazer certo, e a turma em Brasília é tão salafrária que, de propósito, faz tudo errado. Se fosse assim, era mais fácil. Não é. Tudo que está errado no Brasil está errado para atender interesses práticos de minorias ativas, organizadas, em desfavor das maiorias que, por regra, não são organizadas. Portanto, reformar isso sempre será uma tarefa complexa. E eu tenho me dado a estudar como mitigar essa lógica de impasse que um presidencialismo copiado dos americanos nos impôs. Você tem um monopólio do desenho institucional de um órgão que não tem nenhuma responsabilidade com a sustentação daquilo. E a sociedade gosta disso. Sob certo aspecto, a elite gosta disso. Eu vejo a minha legislatura. Revogaram a CPMF. Não é que a CPMF seja coisa de se defendida, não, mas tiraram 70 bilhões de reais dos cofres da União Federal do dia para a noite, sem mexer em nada da matriz orçamentária. Eu termino. E no dia seguinte, não, ali 8 dias depois, regulamentaram a emenda 29, que determina mais 40 bilhões de reais de gasto vinculado com a saúde. Ou seja, 70 a menos, 40 a mais, 7 e 4, 11. 110 bilhões de reais assim, ó, na minha legislatura, com o aplauso do Paulo Scaff, e o aplauso das Santas Casas, etc., etc., provavelmente, gente tudo querida nossa. Então, essas coisas só tem 3 jeitos e um fusível para resolver. Primeiro jeito, propor antes. Por isso que eu estou correndo o risco, propor antes. Dizer o que está pensando para a gente substituir o voto na pessoa por um voto em projeto. Por quê? Porque aí se a população... Eu vou levar pancada, estou levando pancada. Esse negócio do SPC é moleza. Esse negócio do SPC é moleza, eu estou sendo chamado de demagogo pela primeira vez na vida. E eu não tem centralidade no meu projeto, mas é um dos motores. Então, primeira coisa, propor antes. Segunda coisa, todos os presidentes brasileiros, do general Dutra, eleito em 45 para hoje, todos se elegeram com minoria no parlamento, todos. E todos tiveram poderes quase imperiais, até na conta do abuso, nos 6 primeiros meses. Portanto, o tempo da reforma é crítico, são os 6 primeiros meses. Não é o primeiro dia. É usar os 6 meses, diminuir os medos, as tensões, mediar os conflitos, ampliar o diálogo, trazer a universidade, trazer a legislação internacional comparada, a quem eu dou muito valor, para a gente ir achando, tateando o caminho. Terceiro, o Pacto Federativo Brasileiro está rasgado. 17 estados estão quebrados. E não é estado periférico, não. São Paulo não quebrou ainda, porque faz 4 anos que não reajusta os funcionários e passou 8 meses sem pagar a parcela da dívida com a União, com uma liminar dessas aberrantes que o Brasil, de vez em quando, assiste fazer. Até quando São Paulo aguentará os funcionários, inclusive a polícia, sem aumento? Mexeu com o aumento do servidor, que o Márcio França já está começando, São Paulo vai para a liquidez. Mas Rio Grande do Sul está quebrado, irremediavelmente, deste padrão, Rio de Janeiro quebrado, Minas Gerais quebrado e mais 13 estados da federação. Qual é a ideia? É aproveitar esse descalabro e negociar, porque o eixo, o centro de gravidade da política brasileira não é o Congresso, é a federação. Os deputados têm mais atenção aos governadores e prefeitos do que ao lobismo ou à pressão do presidente da República, porque é a sobrevivência dele. Então, trocar um pacto fiscal por um novo pacto federativo. E o fusível, remanescendo o conflito, chamar o povo para votar diretamente através de plebiscitos e referendos. Eu acho que só precisaremos desse último fusível para a questão da Previdência. Por uma questão simples, nenhum deputado daqui ou da Suécia vai votar contra juiz, promotor,
para beneficiar o país. Não há nenhuma chance. Portanto, é mandar o povo Candidato. votar, que aí vai dar 90% contra os privilégios. A gente Foi, ganha então, folgado. candidato.